Aos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sintam-se abraçados, porque são muito queridos em nome de Jesus. Se você não se sente querido, você é, de todas as formas. Creia nisso. Que grande alegria, hein, queridos, estarmos juntos novamente, depois de um mês inteiro meditando sobre missões. Começamos hoje uma nova série. E convoco você a mais um instante de oração. Essa semana já lidamos com diversas atuações do inimigo. E pudemos enfrentá-lo pessoalmente, mas toda vez que Cristo Jesus entra no lar, mesmo que exista uma influência do inimigo, ele não pode resistir, porque a voz de Cristo e o seu poder são imensamente maiores. E foi Cristo que conquistou na cruz o direito, e tudo que estava escrito contra nós, aquele escrito de dívida, foi arrancado, cravado na cruz. E nessa cruz ele sobrepujou e venceu todo o principado e potestade. Obrigado por sua vitória, Senhor. E a sua presença em nossa vida nos alegra, nos dá o sentido de um privilégio tão profundo e merecido, mas ao mesmo tempo nos abrimos para essa comunhão profunda e perfeita. E desejamos que o nosso coração seja um palco onde o seu poder atue de maneira profunda e transformadora. A começar em mim, Senhor, tirando todas as dores, toda a distração, todo o desconforto. E aos meus irmãos também, que o Senhor alcance a cada um com o poder da sua palavra. Nos abençoa, portanto, Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Amém. Iniciamos essa nova série, cujo tema é esse, redescobrindo o poder mobilizador do Espírito Santo na igreja. Vão ser 10 mensagens em que vamos aprofundar esse texto, cuja ênfase principal será essa, o Espírito Santo como o líder da igreja. E você vai perceber que vamos recorrer sempre a duas palavras que sempre irão aparecer durante cada uma das ministrações aqui: capacitação e mobilização à igreja em sua missão. Então, capacitação e mobilização. Que o Senhor nos abençoe profundamente hoje. O tema desta noite será esse: quem é o Espírito Santo como líder da igreja e para que ele veio? Então, aquecendo aqui a nossa reflexão, gostaria de chamar a sua atenção a essa pergunta. E peço que você dedique um momento aí dos seus pensamentos a refletir sobre essa pergunta. Se você quiser fazer com alguém que estiver ao seu redor, fique à vontade. Vou lhe dar 2 horas para você responder essa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Vamos lá, fique à vontade. Alguns já estão só olhando para mim, acho que já responderam. Vamos mais uma. O que é isso, Márcia? Interrogação. Obrigado. Mais uma. Para que ele veio? Mais 1 hora para você pensar um pouquinho sobre isso. Vai lá. Seria necessário vir um Espírito Santo, já que temos Cristo em nossa vida?
E eu quero lhes propor essa noite a resposta a essas duas perguntas a partir dessa frase que resume a nossa meditação dessa noite. O Espírito Santo chegou para inaugurar a igreja do Senhor. Será que você pode repetir a frase comigo, por favor? O Espírito Santo chegou. Aí no bolso da sua cadeira tem papel, se você quiser anotar, tem esse excelente hábito, faça isso, por favor. Veremos juntos, hoje à noite, dois acontecimentos que para mim são impressionantes e maravilhosos, biblicamente falando, e que vão provar a veracidade dessa frase que acabamos de ler. A primeira é que o Espírito Santo é o Deus anunciado, e a segunda é que o Espírito Santo é o Deus revelado. Para que possamos entender esse tema que estamos propondo agora, é necessário iniciarmos do começo, pensando em quem é o Espírito Santo e para que ele veio. Então, o primeiro acontecimento impressionante se encontra lá em João 14, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, versos 16 e 17. Baixa o retorno. No contexto aqui, queridos, nós encontramos Jesus falando sobre a sua partida para o céu e também sobre o seu reiterado compromisso com os seus discípulos. Se você olhar no verso 18, vai vê-lo prometendo que os discípulos não ficariam órfãos. Bem, se eles não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos, quem irá cuidar diretamente dos discípulos quando da partida do Mestre? E é então essa pergunta que ele responde nos versos 16 e 17. Veja aí. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse texto tem em destaque duas palavras que nós vamos analisar com cuidado. Vamos precisar estudar esse verso com atenção, inclusive para que você perceba o que é que Cristo entende sobre o Espírito Santo e o que ele tem a nos dizer hoje à noite acerca do Deus Espírito Santo. São duas evidências que aparecem nesse versículo e que estão aí em destaque: outro e consolador. Essa expressão chave, se você puder grifar na sua Bíblia, será excelente. Existem duas palavras gregas, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Duas palavras gregas que, na sua tradução em português, ganham o significado de outro. A primeira delas diz respeito a um outro completamente diferente. Algo que nós já tivemos acesso quando estudamos os Gálatas, quando Paulo vai dizer, olha, vocês estão buscando um outro evangelho. Esse é um outro completamente diferente, de natureza diferente, de essência diferente, outro. Porém, no nosso texto, a palavra outro é outra, é a palavra grega allos. Será que você pode repetir comigo, por favor? Allos, que bênção, ver a igreja falando grego. Vai se acostumando, hein? É a língua celeste. Bom, allos é a segunda palavra grega que está aqui no nosso texto. Essa palavra que João se utiliza, que afirma que o outro não é um outro diferente, mas sim um outro de natureza igual, de mesma essência, da mesma classe, com as mesmas características. Agora é interessante vermos que Jesus já havia utilizado essa palavra para ser identificado diretamente com o Deus Pai. Veja João 5, verso 32 e 37, como está aí projetado. Outro é o que testifica a meu respeito. Allos, outro igual a mim, da mesma essência, é que testifica a meu respeito. E ele fala no verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim.
Então percebe, Cristo se identifica em sua essência com o Pai. E se você olhar no capítulo 5 e verso 18, vai ver que essa é a razão justamente porque os líderes religiosos quiseram matá-lo nesse momento. E aí no verso 18 você encontra a seguinte inscrição: vamos fazer isso porque ele diz ser igual a Deus. Então Jesus se coloca no mesmo patamar de Deus. Outro testifica, outro igual, halos, em essência comigo. E agora, aqui em João 14,16, ele faz o mesmo com o Espírito Santo. Outro consolador, outro da mesma essência, da mesma espécie. Bem, volte lá, por favor, 14,16, e vamos ver a segunda evidência do texto, que é a palavra consolador. Essa palavra pode ser traduzida de muitas formas no Novo Testamento, mas especialmente ajudador, consolador, conselheiro, aquele que exorta e fortalece. E é muito interessante percebermos que a primeira menção dessa palavra conselheiro acontece no Antigo Testamento. E eu vou chamar você a abrir a sua Bíblia para Isaías 51:12, onde você vai encontrar esta palavra sendo utilizada. Eu sou aquele que vos consola, ou em outra tradução, eu sou o consolador. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Embora o contexto aqui, queridos, esteja ligado aos resgatados do cativeiro, que voltariam com alegria a Sião, o que importa é esse trecho que está em destaque aí. Em outros tantos trechos do Antigo Testamento, podemos encontrar Deus sendo qualificado como Consolador. Inclusive, na própria tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico para o grego, que é a obra chamada Septuaginta, o verbo que é utilizado ali é o mesmo que gera a nossa palavra consolador. Então, Deus, Yahvé, foi o primeiro parácletos mencionado na Bíblia, o primeiro consolador. Então, quando Cristo fala de consolador, em João 14, já existe uma referência, um referencial na mente dos seus ouvintes. Mas voltando ao Novo Testamento, é interessante percebermos que não foi só o Espírito Santo que foi chamado de Consolador. Uma outra pessoa também recebeu esse mesmo título, essa mesma menção. Pode abrir comigo, por favor, 1 de João 2 e verso 1. Observe na sua Bíblia que a tradução que aparecerá lá é advogado. Mas a palavra original é parácletos. Se todavia alguém pecar, temos parácletos junto ao Pai. Temos um consolador, temos aquele que nos sustenta, nos fortalece. Fala de nós diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Você notou que coisa maravilhosa isso, queridos? Você está acompanhando o meu raciocínio? Espero que sim. Pensando em consolador, primeiro outro de igual essência, um outro consolador, vamos ao Antigo Testamento, descobrimos Deus Pai como consolador, depois Cristo é apresentado como consolador e, finalmente, o Espírito Santo também recebe esse título. Então, nós temos uma identificação total, direta, Pai, Filho e Espírito, revelando uma faceta sensacional da triunidade divina. Bom, mas num grupo como o nosso aqui, onde a afluência de pessoas é muito grande, existe um fenômeno que acontece sempre. As pessoas buscam muitas informações na internet, e isso é sensacional, está aí para ser usada. Mas a questão é que, no caso da Bíblia, em particular, existe muita informação na internet que simplesmente está furada.
advém de um coração que não examina as Escrituras, mas começa a discutir pontos de teologia. Você entende a diferença? Pensamentos sobre Deus sem considerar o que a Bíblia diz sobre Deus. Então, por isso, nós estamos vivendo uma confusão muito grande na confissão de fé das pessoas, quando o assunto é Espírito Santo. E um tempo atrás eu fiz uma pesquisa com um grupo de pessoas, e vou trazer uma parte dessa pesquisa para você ver o que eles responderam. E eu gostaria de já avisar que a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Veja só, eu perguntei quem era o Espírito Santo, e as pessoas ali envolvidas, eu acho que foram 2002, 2 pessoas criaram um problema aqui para mim, mas... Se você é bom de matemática ou geografia, como você queira, se você somar todas as outras porcentagens, fora os 50%, vai perceber que nós temos 45% das pessoas que responderam a essa questão, gente de dentro de igreja, gente que frequenta a igreja e classes de escola bíblica há bastante tempo, gente demonstrando que não tinha base bíblica para essa resposta. 45%. Ou é uma emanação de Deus, uma capacitação espiritual, uma ação divina, uma emoção, alguns não sabem, e outras respostas. Aí eu fui mais além, dentre aquele questionário todo, e perguntei se nós podemos orar ao Espírito Santo. E veja a resposta do pessoal. Se você somar também, fora os 67%, vai encontrar 33% de pessoas que ficaram sem saber exatamente se a oração pode ser postada para o Espírito Santo ou não. E você, o que acha? Vou aumentar a pesquisa para hoje à noite. Por favor, capta aí o pessoal, por favor. Você acha que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Balance a cabeça aí que eu quero ver, por favor. Sim ou não? Pergunte aí para as pessoas ao seu redor. Se você quiser, por favor, pessoal jovem aí, adolescente, às vezes posta no Face que não gosta de fazer isso. Tudo bem, você não precisa, relaxa. Se você examinar o Novo Testamento, vai perceber que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, porque não existe hierarquia na Trindade. Então não vem primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito. Ele não é menor que Deus Pai ou que Deus Cristo Jesus. Se não, veja, tem um texto bem conhecido, segundo aos Coríntios 13, em algumas versões é o verso 14. Se houvesse uma hierarquia, não é certo que ela seria refletida nesse texto. A graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, já Paulo começou errado. Começou pela segunda pessoa em vez da primeira. É óbvio que não. Tanto a graça, quanto o amor, quanto a comunhão são tão importantes e essenciais para você e para mim ao mesmo tempo. Nenhum desses atributos é melhor ou maior do que o outro. Mas são as definições da nossa teologia sistematizada, queridos, que impuseram ao Espírito Santo essa condição de subalterno. Então, enquanto nós mantemos essa imagem de pai e filho, a pessoa do Espírito Santo fica meio perdida nesse modelo de relação familiar que não vigora na Trindade. Outro dia alguém disse, não, o Espírito Santo é a mãe.
Claro que não. Embora eles tenham uma relação familiar, não se assemelha com o nosso modelo de família. Então, nossa primeira questão foi superada. E a segunda, você acha que o Espírito Santo é uma emanação de Deus? É um poder que sai das mãos de Deus? Alguns conseguem ver esse poder como o cuidador do menino Jesus na manjedoura. Você vê aquele poder ao redor, uma babysitter espiritual ali cuidando de Cristo. Mas é uma emanação sem nenhuma personalidade, só uma força. Isso não é o Espírito Santo. Alguns acham que a manifestação de poder, embora ele seja poderoso, a manifestação do seu poder não é a pessoa dele, é só uma manifestação dele. E muita gente pensa que o Espírito Santo se tornou ou é um garoto de recados divino, um mero figurante, tradutor das orações dos discípulos. Ele não está entre o céu e a terra, num entreposto de orações, talvez um entreposto postal de orações, separando aí as suas missivas, as suas cartas, as suas orações para os departamentos certos do céu. Ai, puxa, João está orando para o departamento X, e aí então esse poder, essa manifestação de poder faz a distribuição das cartas. Claro que não. Porque também essa manifestação é impessoal. E o que você diria? Que ele é uma capacitação espiritual dada por Deus? E alguns, ao pensar assim, também trazem na memória ou na sua confissão de fé um Espírito Santo como se fosse o chefe de um almoxarifado de dons e capacitações espirituais. Quando os nossos dons não estão dando muito certo, você vai lá e busca no almoxarifado uma peça de reposição. Então, o Espírito Santo é só uma força capacitadora, também impessoal. Eu acho que essa é a mais comum, é uma emoção espiritual. E as pessoas gostam de dizer, estou sentindo o Espírito Santo. Então, se ele chora ou se ele dá risada no culto, ele fica feliz, porque hoje eu senti o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo produza emoções, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa. E tem muita gente que chora no culto e chora assistindo Ghost, do outro lado da vida, para ser bem recente no filme. Talvez você tenha essa visão. Ah, não, para mim o Espírito Santo é a pombinha da paz. Como é a pombinha da paz, Márcia? Pombinha da paz. É aquele enfeite que eu coloco na minha árvore de Natal. Coloca lá a pombinha. É a pombinha da paz, papai? É a pombinha da paz. É o Espírito Santo. Que bonito. Embora não seja bíblico e também não ajude em nada, né? A não ser no enfeite da árvore de Natal. Quem é o Espírito Santo? Será que ele é Deus? Claro que sim. E uma igreja que não reconhece o Espírito Santo como ele é biblicamente, passa a não viver essa verdade espiritual. Como, por exemplo, Ananias e Safira, que lá em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, foram aniquilados, morreram, depois de mentirem na sua oferta diante dos apóstolos. E Pedro fala para eles, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Veja a identificação que ele faz do Espírito com Deus. Mais ainda, Mateus 28, 19, que é um texto que conhecemos muito.
Quero destacar a palavra nome. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. E o que vem depois são as pessoas chamadas por esse nome. Os genitivos que vêm depois, no grego, estão ligados diretamente a nome. Serão batizados em nome de quem? Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou então, o que dizer de Efésios 2,18? Porque por ele, Jesus, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Se fossem diferentes, não estariam na mesma condição. Mais um pouco para frente, 2:20-22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Tudo isso para falarmos que o Espírito é Deus. Embora na Bíblia, como também Deus faz no Antigo Testamento, com os diversos nomes com os quais ele se apresenta, as figuras para o Espírito Santo no Novo Testamento são apenas figuras. São referenciais para que você entenda o jeito como ele atua. Mas não são o DNA divino, são só uma forma de vê-lo. E se você quiser aprofundar um pouco mais essa questão, nós tivemos aqui na Borda um tempo atrás uma série chamada Presença e Atuação do Espírito Santo na Escola Bíblica. Eu coloquei aqui no slide o link para que você possa acessar depois em casa, baixar gratuitamente todas as aulas com o áudio e os slides, para que você entenda mais sobre o Espírito Santo e sobre triunidade. Isso vai ajudar muito você a entender claramente como o Espírito Santo é esse Deus anunciado e que tem poder e autoridade para inaugurar a igreja. Além disso, esse Espírito Santo irá mobilizar e capacitar essa igreja para viver o Evangelho e ser uma comunidade de amor, de graça, de cura e de poder espiritual. Muito bem, retornamos a João 14:17, por favor. Veja agora o que Jesus diz e que parece não fazer sentido. A parte em destaque é o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Bom, como é que eles poderiam conhecer alguém que eles não tinham recebido ainda? E eu explico para você. Veja um texto anterior, 14, versos 8 e 9. E você vai perceber como Cristo chama a atenção das pessoas que estão o seguindo para a verdade de que Pai, Filho e Espírito são iguais, estão em interação direta e constante, nesse plano e no outro plano. Disse para Jesus Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus responde: puxa, você não me conhece? Identificação direta de Cristo com Deus. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus tinha razão. Vocês já conhecem o Espírito Santo, ele está entre vocês, mas em breve ele estará dentro de vocês. A presença de Cristo era a mesma do Espírito Santo, no sentido mais lato que essa expressão pode ter. Não é que Cristo não fosse poderoso o suficiente, ele era, e estava mostrando isso às pessoas. Que coisa maravilhosa isso. Uma referência clara desse Cristo que é Deus, Pai e é Espírito, e ao mesmo tempo um Espírito que é Cristo e Deus. Então você vai perceber, João 14:17,
o Espírito Santo habita com vocês. Depois o Pai aparece em 14, 16, 26, dizendo, vou enviar o Espírito Santo. E finalmente Jesus, nesses textos que estão aparecendo, vai dizer, eu enviarei. Se não entendêssemos bem o texto no seu contexto, acharíamos que Jesus fez uma tremenda bagunça na sua promessa em relação ao Espírito Santo. Mas se você estudar mais em casa, desde o Antigo Testamento, as manifestações de Deus, você vai perceber que essa convivência de cada pessoa da Trindade, diretamente com o homem, é explicada pela história da revelação do plano de amor de Deus a esse homem. Ora, era Deus em contato direto com o homem, depois foi Cristo Jesus e agora o Espírito Santo. Uma forma muito clara, tranquila de se ver como Deus, no seu plano de amor, se revela. Muito bem, o Espírito Santo chegou para inaugurar a igreja do Senhor. E além dele ser Deus anunciado, o segundo acontecimento impressionante e maravilhoso para mim, é que ele é o Deus revelado. E agora nós chegamos ao livro de Atos. Se você puder ir comigo para lá, por favor, capítulo 1. Atos 1, 5. Reporta a nós essa revelação do Espírito Santo como Deus. Veja aí, eu fiz uma tradução pessoal, não é o melhor estilo, mas para que você entenda como está escrito a partir do original. Porque João, na verdade, mergulhou vocês em água, mas no Espírito Santo sereis mergulhados, não muito depois desses dias. Percebe que é uma figura? Vocês vão estar totalmente possuídos por esse Espírito, vão receber a habitação desse Espírito. A mesma coisa que ele havia dito lá em João 14, 17, ele estará dentro de vocês. Aí vai a sequência. Respondeu-lhes, não pertence a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. E aí o verso 8. Jesus, como narra Lucas, declara da seguinte forma: porém receberão poder, vindo o Espírito Santo sobre vocês, e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até o limite final da terra. O Espírito Santo viria para mobilizar e capacitar cada discípulo a viver e levar esse evangelho adiante, fato que acabou inaugurando definitivamente a igreja. E se você estudar profundamente o livro de Atos, querido, vai perceber que a grande evidência nesse livro de uma pessoa cheia do Espírito foi a vivência em comunidade de fé, e mais que isso, a pregação da palavra com intrepidez. E aí chegamos então, para que você perceba isso, capítulo 2, é o momento em que o Espírito vem sobre eles, numa manifestação maravilhosa, mas perceba a partir do verso 42, a que esse enchimento levou aquelas pessoas. Primeiro, a viver em comunidade. Começaram a se agrupar, a começar a andar junto. Eles tiveram a mesma experiência. Essa experiência começou a agregá-los. E aí encontramos o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, juntos. Na comunhão que é de ordem espiritual, juntos. Na comida, no partir do pão, nas orações. É por isso que alguém cheio de Espírito, naturalmente busca estar junto com outras pessoas que viveram a mesma experiência que ele. Naturalmente o seu coração é aquecido para superar o seu egoísmo natural,
de viver para si mesmo e abrir-se num relacionamento profundo com pessoas que às vezes ele nem conhece intimamente. Mas de repente ele vira para a pessoa e o chama de irmão. Uma vivência que só é possível, não pela tradição que essa palavra ganhou, mas sim pelo enchimento do Espírito Santo, que identifica pessoas com aquilo que é mais poderoso, comunhão íntima com Deus, Deus em mim, a luz de Cristo em mim, a luz de Deus em mim, a luz do Espírito em mim. E é por isso que busco essa comunhão com outras pessoas. Mas é interessante também que muitas pessoas têm tentado tapar o buraco da falta do enchimento do Espírito com a frequência a programas como esse. Vou lá, vamos ver se alguma coisa nova vai acontecer. Preciso de uma resposta, tenho necessidades e assim por diante. Muita gente sai como entrou, porque lhe falta esse enchimento. E aqui alguém poderia perguntar, bom, então, como é que eu acho esse enchimento? Você vai orar por nós agora, impor as mãos, o pessoal vai receber? Não, a gente crê no que a Bíblia diz. Uma vez salvo por Cristo, você é selado pelo Espírito Santo, imediatamente cheio dele. Só que esse enchimento precisa se repetir por sua escolha, não por ele. Por isso que o crente do Novo Testamento não ora pedindo, vem sobre mim, Espírito Santo. Que isso é estranho ao Novo Testamento. Só um não crente faz esse tipo de oração. O crente verdadeiro diz, enche-me, Espírito. Mais que cheio quero estar. Eu permito que essa unção venha e de dentro de mim brote, tomando conta de mim, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Quero que o Senhor ocupe o primeiro lugar da minha vida. Comunhão. Agora é interessante que no capítulo 4 e verso 31, temos o 44 também, veja aí. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é um milagre que o Espírito faz na vida de um grupo. Pode ser um pequeno grupo ou um grande grupo, mas gente cheia do Espírito vive assim. Agora, se você chegar comigo em 4:31 de Atos, vai perceber a segunda evidência desse enchimento do Espírito. Ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. E essa é a segunda indicação de que alguém está cheio do Espírito Santo. Ele quer contar a sua experiência. E eu tenho estranhado quando algumas pessoas, seja em grupos pequenos ou outras reuniões, são inquiridas acerca da sua experiência com Cristo, e ele vai contar a respeito de alguma bênção que ele recebeu. E eu fico refletindo comigo mesmo, será que era isso que eu devia falar? O que Jesus fez na sua vida, meu irmão? Será que não seria aquele momento de eu olhar para trás e perceber que aconteceu um instante, um divisor de águas, que me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor? Eu era um perdido, escravo do demônio, vivendo alienado de Deus, sem o Senhor no mundo, sem esperança, e de repente Cristo vem sobre mim, e essa salvação transforma tudo, e eu sou feito gente nova de dentro para fora. Foi isso que Cristo fez em mim, sem qualquer merecimento pessoal. Ele vem e me fala e me põe fé, e eu respondo exercendo essa fé, e sou feito gente nova. Dessa forma.
Agora, queridos, eu também não tenho muita habilidade em falar de Cristo para as pessoas. Confesso aqui, depois apaga, por favor. Confesso que eu tenho até um pouco de vergonha de fazer isso. Aquela coisa, puxa, eu vou invadir a privacidade do outro, sabe como é? E comumente eu fico buscando desculpas para não falar. Então, às vezes eu sento no ônibus ou estou numa fila esperando alguma coisa, como é próprio do brasileiro, e Deus toca em meu coração para que eu compartilhe com a pessoa alguma coisa sobre Cristo. E comumente eu fico procurando dentro de mim justificativas para não fazê-lo. Não, é pouco tempo, está calor, está frio, está chovendo, o sujeito tem uma cara estranha, entendeu? Outro dia fui no ônibus e aconteceu isso comigo. Sentado ao lado de uma pessoa e olhei para ele e já veio no meu coração, compartilha. Aí eu fiz a oração do sem vergonha, né? Falei, Senhor, e o sujeito tinha uma cara fechada, sabe? Ele não disse bom dia, eu pedi licença, ele nem respondeu. Eu falei, esse cara não vai falar comigo nunca, né? Então disse, Senhor, se ele puxar conversa comigo, eu vou falar de Cristo. Quando eu terminei de orar, ele virou para mim e disse, você vai para onde? Eu vou para o céu, meu cara. É isso que eu vou. E é ali que... Mas, queridos, isso é comum na gente, né? Porque, naturalmente, o Átila não pode viver a vida cristã como está escrita aqui. Não pode. E é por isso que a igreja também não pode ser igreja por si só. E se ela tenta, vira uma denominação, vira um grupo de pessoas em si mesmadas, gente religiosa, vazia, gente egoísta, gente que não vê o outro, gente que acha que está indo para o céu, mas nunca vai chegar lá. Mas, de repente, quando esse Espírito e Deus e Cristo entram no nosso coração, destacam um desejo enorme de ser comunidade com outras pessoas. E depois de compartilhar com as outras pessoas essa experiência maravilhosa. Mas somente quem entregou a liderança total da sua vida a Jesus é que recebe o Espírito Santo a fim de viver em comunidade e de viver o Evangelho e testemunhar o seu poder. Eu acho que é uma experiência maravilhosa, inaugura uma vida nova de dentro para fora. Quem já viveu sabe como é. Mas alguém pode estar hoje à noite aqui acostumado a reuniões como essa e pensa, pelo fato de vir aqui, já se torna um discípulo de Cristo. Isso não é verdade. É preciso que você tome uma decisão ao lado de Cristo, de Deus e do Espírito. É o momento que você se olha no espelho da alma, refletindo o seu olhar e a verdade sobre a sua vida. E aí então você se abre para ser tocado e feito gente nova. Você entrega a liderança do seu ser para que você seja transformado. Isso é algo que você precisa decidir. E também outros irmãos que têm vivido a vida cristã de uma forma tão seca, tão agreste, tão sem força, tão sem poder, com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, uma coisa sem essa efusividade da presença de Deus. Meu irmão, você não foi colocado para isso, não. É preciso que você se deixe encher desse Espírito. Deixe que Ele transborde de você, te faça
pessoa nova, te mobilize, te capacite, senão nunca você vai sair dessa mesmice. Deus não tem isso para você. Convido você a orar um instante comigo. Abaixe sua cabeça, por favor. Não sei se existe alguém aqui hoje à noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo, e quer fazê-lo. Quer dizer: ó Senhor, entra na minha vida, me transforma, me faz gente nova. Como é que eu faço isso? É simples, basta ir no seu coração você fazer a oração. Você conversar com Deus, pedir que Ele faça esse milagre em você, e você será transformado em vida nova, gente nova. Faça isso agora no seu coração. E a você, meu irmão, que tem vivido uma vida muito aquém, talvez até hoje à noite não tivesse entendido que o Espírito Santo é Deus e é Senhor da sua vida. Tem vivido sem esperança, apesar de ter Cristo. Tem vivido para si mesmo, priorizado coisas que não tem investido naquilo que é eterno. Eu convoco você de todo o coração, amado irmão, permita que o Espírito Santo encha o seu coração, como o apóstolo Paulo recomenda: deixai-vos encher pelo Espírito. Diga a Ele: ó Santo Espírito, me perdoa pelos meus pecados, a maneira como eu compartimentalizei a minha vida, colocando uma parte dela como se o Senhor não fosse dono de tudo. Me perdoa por estar vivendo uma vida sem graça, sem poder, sem da sua atuação, sem ser transformado. Tenho vindo aqui tantas noites, tantas manhãs, tenho estudado aqui e ali, mas isso não tem transformado o meu coração. Enche, por favor, a minha vida. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Queremos, como Igreja da Borda, ser uma comunidade de fé que reconhece o seu senhorio, ó Santo Espírito. Uma comunidade de fé que, por estar cheia do Senhor, vai buscar uma comunhão com os irmãos, num grupo pequeno, na visita, ao sentar do lado de alguém que não se conhece, e estender a destra de amizade, de carinho. Queremos ser, como Igreja da Borda, cheia do Senhor, ó Santo Espírito, a fim de testemunharmos com poder da transformação que todos vivemos quando Deus e Cristo e o Espírito vieram habitar em nós. Esse é o nosso desejo de todo o coração. É assim que eu clamo, em nome de Jesus. Amém.